Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Ontem nós tivemos uma edição, a edição semanal do Ponto Crítico, e hoje, quinta-feira, 19 de novembro, nós vamos fazer uma edição extra para uma entrevista super interessante, super relevante, com um convidado muito capacitado para falar do assunto, não é? Dr. Gustavo Antônio Raimondi, que daqui a pouco, já está por aqui já, ó. Daqui a pouquinho eu vou convidá-lo para vir bater um papo com a gente, não é? Lembrando que o Ponto Crítico acontece cada semana e tem como objetivo trazer temas variados para que as pessoas possam assistir tanto aqui na live ou depois no canal do YouTube com o nome de Ponto Crítico, né? É só procurar lá no YouTube que vai ver todas as outras entrevistas, muitas já que nós fizemos aqui desde que a pandemia começou, não é? Vou chamar o Gustavo, porque daí a gente aproveita o tempo, já que a gente vai ter 50 minutos. Oi, Olá, Gustavo. boa noite. Aqui é a minha inter... Olá, tudo jóia? Oi, Gustavo. Tudo bem? Olá, tô te ouvindo. Será que é a minha internet, Gustavo? Eu tô travando Tudo para jóia, e você? você? Uai. Pô, Gustavo, você me ouve? eu te ouço bem. Você me ouve bem? Agora estou te ouvindo. Aham, antes não estava. Seja bem. O Gustavo, tem um outro Gustavo aqui também, ó, a gente pode perguntar para eles se eles estão nos ouvindo bem também, né? Oh, Gustavo, muito obrigado. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Paula, que está por aqui, inclusive. Foi ela quem fez a ponte para que a gente pudesse bater esse papo hoje, né? uhum. Achei muitíssimo interessante o seu estudo. Confesso que sou historiador, como eu sempre falo aqui em todas as edições, né? E eu tive que ler e estudar o seu texto, né? Vi uma apresentação sua, na verdade, um videozinho que tem na internet de apresentação do seu trabalho, né? Gostaria, antes de te passar a palavra, de te apresentar, portanto, né? Gustavo é médico, educador, professor do Departamento de Saúde Coletiva do curso de Medicina da UFO, e hoje vem para poder falar sobre o tema que nós apresentamos aí na divulgação, que é corpos e o cuidado em saúde, pensando gêneros, sexualidade e SUS. A gente sempre começa, Gustavo, o ponto crítico pedindo para o nosso convidado falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Aliás, eu tenho percebido que isso tem uma relevância muito grande, porque o objetivo do ponto crítico é poder trazer, claro, temas para serem debatidos, discutidos, mas poder também incentivar as pessoas a pensar no futuro e ver como as pessoas se desenvolvem ao longo da sua carreira, né? Muito obrigado por ter vindo. Bom, eu que gostaria de agradecer imensamente, Renato, o convite, agradecer Paula também pela ponte. É um prazer poder estar aqui com vocês para que a gente possa pensar um pouco mais sobre essa temática que para mim é bastante cara e ela me auxiliou bastante a ampliar várias perspectivas, tanto na prática de cuidado quanto na prática de ensino em saúde, né? Contar um pouquinho sobre a minha trajetória, então. Como você falou, eu sou médico de formação, então eu vim estudar aqui em Uberlândia, eu sou natural de Santa Catarina, e a partir de uma mudança dos meus pais, por questões profissionais, eu venho para cá e aqui começo a conhecer um pouco mais a Universidade Federal de Uberlândia. A partir disso, eu começo a me interessar mais pela área da saúde e decido prestar o curso de medicina, o qual adentro aqui na universidade, faço a minha residência em medicina de família e comunidade e o meu mestrado profissional na área também, já pensando as questões de gênero e sexualidade, dentro de um ambulatório trans específico que nós temos aqui na cidade, né? O qual atuei durante Uhum. um tempo pós-formado, enquanto médico de família desse ambulatório. Então foi muito interessante. E daí depois disso eu já engatei no doutorado. Falei assim, não, vamos aproveitar que o gás está aqui ainda Estudar. para que a gente consiga ah,
continuar. Então, a partir disso, eu já engato no doutorado lá na Unicamp, dentro do programa de saúde coletiva, e assim eu vou fazendo essa trajetória para pensar a questão dos corpos, gênero, sexualidade, na formação e no cuidado em saúde. E daí, nesse período do doutorado, eu tive a oportunidade de estudar fora, né? Fiquei 1 ano nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Então, lá eu desenvolvi um pouco mais a minha pesquisa, né? Dentro da universidade, pensando essas várias questões. Então, mais ou menos é um pouco isso. Daí, nesse meio do caminho, eu passei no concurso da UFO. E daí, Virou professor. isso, daí eu me tornei professor da faculdade aqui de medicina. Já vi que tem alguns alunos e ex-alunos que puderam participar aqui na live. Já agradeço a presença deles e delas, que eu acredito que uma das coisas que mais nos estimula no processo pedagógico é a relação educador-educando. E acho que é a partir dessa relação que a gente consegue ampliar olhares, ampliar perspectivas, né? Pensar esses pontos críticos da nossa formação e de como que a gente pode cada vez mais expandir esses horizontes e essas possibilidades de cuidado. Então, basicamente, foi essa um pouco a minha trajetória, bem resumida, mas, assim, de muita alegria, né? Um detalhe que eu chamo a atenção, hoje eu estou junto, um pouco mais próximo da Associação Brasileira de Educação Médica, que hoje é uma instituição já antiga, né, no nosso país, mais de 50 anos, que pensa muito em educação, e lá a gente conseguiu fundar um grupo de trabalho para pensar essas questões específicas das populações vulnerabilizadas. Então tem sido um trabalho muito interessante para a gente pensar tudo isso, ainda mais nesse mês, que é o mês da consciência negra, né? E quando a gente vai pensar sobre essa questão também da negritude, a gente observa que ainda o curso de medicina é um curso muito branco, né? Tanto dos estudantes quanto dos educadores. Então, são várias questões que a gente vai interseccionando, junto com os corpos, com as questões de gênero e sexualidade, a gente está aí pensando um tanto bom de coisa. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente podia voltar até nesse tema. Ô Gustavo, eu gostaria de falar sobre o seu estudo, né? E, a princípio, que a gente pudesse, na verdade, esmiuçar um pouco alguns pontos que, para a nossa audiência, que não é especialista, né? Assim como eu mesmo, né? Para ficar um pouco mais palpável, né? O seu estudo tem um nome interessante, né? Ele está Autoetnografia Performática na saúde coletiva e na educação médica em interfaces com questões de raça, etnicidade, gênero, sexualidade, classe social e outros determinantes sociais em saúde e marcadores sociais da diferença, né? Eu gostaria de começar te perguntando sobre autoetnografia, que você pudesse falar um pouco sobre isso. E aí, do que eu fui lendo do seu trabalho, inclusive o seu trabalho tem um texto muito narrativo, evidentemente, mas eu digo com muitas nuances assim, de livro mesmo, né? Assim, que prende a atenção da gente, porque ele fala sobre você mesmo, né? E aí o muito interessante, portanto, quando você vai lendo e vai descobrindo isso, para a gente que não tem tanto contato com a autoetnografia, é exatamente esse estar você, como pesquisador, ali no seu texto, né? Então eu gostaria que, em primeiro lugar, você falasse sobre o que é a autoetnografia, né? Perfeito, Renato. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque ela vai ao encontro de muitas das reflexões sobre a posicionalidade do pesquisador no processo de pesquisa, né? Eu acredito que as pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar talvez o ensino superior ou algumas outras experiências de pesquisa acadêmica, observaram que um dos grandes pressupostos que nós aprendemos é o distanciamento do objeto de pesquisa e a possibilidade de assumir uma posição neutra, né? E essas questões, na perspectiva da autoetnografia, ela não é alcançada. Primeiro porque a neutralidade não existe. A partir do momento que nós escolhemos um tema, nós já estamos escolhendo esse tema a partir de toda a nossa bagagem, de toda a nossa historicidade.
que interfere nessas escolhas. Além disso, pesquisar sobre o outro, muitas vezes, na perspectiva que eu gosto de trabalhar, que é a decolonial, uma perspectiva que fala assim, que muitas vezes ainda a gente reproduz aquela lógica que o outro vem e domina, né? Essa estratégia autoetnográfica é para reverter, para inverter um pouco isso. Ou seja, em vez de eu pegar e falar sobre o outro, eu vou começar falando sobre mim e conectar essa minha história com os aspectos culturais e políticos que perpassam essa construção da sociedade. Então, a autoetnografia, em miúdos, vamos assim dizer, ela poderia ser compreendida como uma estratégia de pesquisa qualitativa, que ela parte do corpo daquele que pesquisa e faz essa conexão com o cultural. Então, do autoetnografia, é como se fosse um impulso biográfico, autobiográfico. Por isso que o texto traz esse caráter narrativo, esse caráter em primeira pessoa, do presente, muitas vezes, e ele conecta com esse etno, que é esse aspecto cultural, para que assim a gente consiga fazer esse movimento do pessoal para o cultural. Então, não é uma metodologia que fica só na pessoa, mas ela parte da pessoa, porque a partir dessas histórias nós podemos fazer essa ressonância em outras tantas histórias relacionadas à temática abordada, né? Então, essa é a perspectiva autoetnográfica. Gustavo, é um grande desafio, né? Porque você mesmo disse da questão, por vezes, da resistência à autoetnografia, né? E sobretudo porque, inclusive, vão dizer da falta de, às vezes até de método, né? Eu ouvi, nas pesquisas, não é um método, na verdade, né? Sobretudo por conta desse ponto central que você colocou, que é o sujeito, né? Você colocou a questão quantitativa versus a questão qualitativa, né? Eu gostaria que você narrasse, tal como está lá no seu trabalho, né? Da sua decisão em fazer esse estudo por este caminho, né? A aceitação do seu trabalho, algumas intempéries você viveu, não é? Sim, sim. Essas intempéries foram muito intensas, Renato. E eu acho que muito por essa perspectiva que ainda a gente vê predominando tanto na academia, muitas vezes ainda na comunidade científica, né? Que é essa proposta de que nós precisamos ter um certo rigor acadêmico. E esse rigor ele está muito associado a esse tripé da neutralidade, distanciamento e objetividade. E a autoetnografia, ela não dialoga com esse tripé. Na verdade, ela não é neutra, ela não é distante e ela não é objetiva do ponto de vista quantitativo, né? Ela perpassa muito a subjetividade do sujeito. Então, quando eu propus essa metodologia, pensando a questão da corporalidade gay, e considerando um homem gay, branco, cis, muitas vezes, já no Comitê de Ética em Pesquisa, eu enfrentei alguns problemas que estavam relacionados ao que é ciência, né? Então, para as pessoas que muitas vezes não conhecem como que é o processo de pesquisa na academia, quando a gente vai trabalhar com pessoas, a gente tem que submeter essa proposta a um comitê. E esse comitê avalia se a proposta é eticamente adequada ou não é eticamente adequada. Para a gente evitar os abusos que a gente já teve na pesquisa, em tantas outras relações, né, com as pessoas. Então, quando eu submeto meu projeto ele é negado. E ele é negado não pelo caráter ético, mas pelo caráter dos resultados. Então, eles entenderam que os meus resultados estariam totalmente enviesados, uma vez que a gente estava falando do corpo daquele que pesquisa. Então, o CEP, naquele momento, extrapola a sua função e imprime um julgamento moral. Um julgamento moral que depois, nas conversas diretas com as pessoas do CEP, isso vai ficando cada vez mais claro, que era essa resistência de pensar uma pesquisa que considerasse aquele que faz a pesquisa, aquele que está conduzindo a pesquisa, né? E um dos argumentos que mais eu trouxe, mais eu debati,
foi a estratégia de pensar uma pesquisa que não silencia a voz daquele que está pesquisando. Porque se a gente quer, de fato, pensar um aspecto ético, como que a ética dialoga com esse silenciamento do pesquisador? Então, a partir dessa interface, a gente começou a pensar estratégias outras, de pensar uma pesquisa que considerasse essa corporalidade. Talvez, para o nosso contexto nacional, é algo ainda muito novo. Hoje eu vejo que é muito mais inovador do que novo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, na experiência que eu tive, eu vi que essa metodologia ela tem mais de 30 anos. Então, ela já é uma metodologia extremamente consolidada. Só que aqui no Brasil, ela está ganhando espaço nos últimos anos, né? No campo da saúde, ela ainda tem uma certa resistência por uma, entre aspas, tradição, né? Da gente pensar a pesquisa em padrões mais clássicos, desconsiderando outras possibilidades. Então, quando eu fui fazendo essa estratégia metodológica, eu fui enfrentando essas várias resistências, tanto no comitê de ética, pensando até o que é ciência. E o que foi legal, Renato, é que tudo isso serviu para a própria tese. A gente aproveitou essas intempéries para a gente problematizar em artigos sobre o que é ciência. Inclusive, um dos artigos que nós publicamos numa das melhores revistas da pesquisa qualitativa, uma revista internacional, a gente colocou como título, o título do artigo assim, esse artigo não é científico, como uma provocação mesmo, para a gente pensar sobre o que é ciência dentro da pesquisa, quais são os limites, como que a ciência é construída, qual que é a perspectiva hegemônica de ciência. E daí isso vai muito ao encontro de um dos autores que gosto bastante, que é o Baldwin, é um autor americano, e ele fala que nós vemos o mundo a partir das possibilidades que nós temos acesso. Então, quando nós modificamos e ampliamos um pouco essas possibilidades, a gente vai ampliando as várias estratégias de viver nesse mundo. Então, isso é muito potente. Então, quando a gente pensa em estratégias outras de fazer pesquisa, de dialogar, a gente está pensando em outras possibilidades de explorar percepções, corpos, experiências, sensações e tantas outras coisas mais que compõem a ciência, né? Então foi por aí que a gente fez. E aí eu gostaria de destacar dois momentos lá do seu trabalho, né? Você usa muito a expressão "era uma vez", e aí num dos "era uma vez" a gente tem um encontro com o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, que é o que você acabou de falar agora, né? Reproduzindo o que lá está escrito, a ciência deve assegurar a verdade científica sobre um objeto de conhecimento coerente com os pressupostos do distanciamento, neutralidade e da coerência à natureza. No momento em que você narra, né, no momento em que você recebe uma devolutiva sobre o seu projeto, para ter acesso ao protocolo, você entra na plataforma Brasil, CEP, e aí você se depara com o não aprovado, extrema subjetividade, resultados enviesados, como você bem falou agora, né? Como justificativa exatamente o fato do participante ser o próprio pesquisador, né? Existe aí um limite, existe uma relação ciência e ética? Como que se dá essa avaliação, né? A ciência, talvez eu esteja falando uma besteira, né? Por favor, me corrija. Mas a ciência é o tempo todo ética, ou seja, como que se dá essa relação exatamente para que um organismo de avaliação que se preocupa com estética, mas também precisa preocupar com ciência, chegue a essa conclusão? Perfeito. Essa é uma pergunta extremamente importante que cada vez mais a gente tem buscado estimular ela ao longo das nossas práticas pedagógicas e ao longo das nossas orientações. Por quê? Porque quando a gente vai pensar a ciência, a gente tem que pensar antes do que é a ciência, quem faz a ciência. Porque quando a gente considera essas pessoas, a gente já vai ver algumas características importantes para dialogar com esse aspecto ético. Por exemplo, quando eu olho para todas as pessoas que eu tive acesso na minha infância, adolescência, na minha graduação, que eram pessoas que se posicionavam como cientistas, eram, a sua maioria, mulheres ou homens?
Então, aí a gente vai ter o primeiro marcador de gênero. Na minha perspectiva, a maioria eram homens. Para não dizer 100%, porque tive uma mulher pesquisadora na minha formação. Daí, quando a gente vai para outro marcador, raça, a maioria é branco ou negro? Na minha eram 100% brancos. Quando a gente vai para a questão de cis ou trans, a maioria era cis, gênero ou transgênero? 100% cisgênero. Tinha alguma etnicidade diferente? Algum indígena enquanto cientista na minha formação? Não tinha. Então, quando a gente vai para esse aspecto anterior do que é ciência, a gente observa que há um grupo hegemônico de pessoas que vai conduzir as práticas científicas, que predominantemente é formado por homens brancos cis. No aspecto ampliado, vamos pensar assim, no mundo como um todo, os grandes centros científicos muitas vezes estão localizados nos países do norte, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, nós vemos outro marcador. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem um pesquisador no Brasil chamado Pedro Paulo Pereira Gomes, lá da Unifesp, que ele fala assim para a gente, que quem controla, que quem classifica, controla o conhecimento. E essas pessoas classificam o que é e não é ciência, o que é e não é ético, elas estão controlando. Se a gente pensar todos esses marcadores, será que a gente está tendo uma ciência realmente ética e que considere a diversidade do mundo, a diversidade das experiências, a diversidade de desenvolver pesquisas e conhecimentos ou não? Então, eu faço essa retrospectiva para chegar na sua resposta que, infelizmente, hoje, quando a gente olha para a ciência, ainda nós encontramos muitos aspectos antiéticos, por causa dessa perspectiva hegemônica, que limita outras possibilidades de saberes. E daí é o que nós chamamos de uma certa colonização. A ideia de colonização é bem aquela que nós trouxemos da nossa escola, né? Dos portugueses que descobriram o Brasil, né? Ou seja, de algo, de uma colônia, né, poderosa que vem e subjuga os outros. Nessa perspectiva decolonial, não há uma colônia específica, mas há esses conjuntos de pessoas que detêm esses poderes que limitam as nossas possibilidades. E assim a gente vai ver esses processos de subjugação, exclusão, marginalização. Então, infelizmente, a gente vai encontrando isso. Mas, como eu gosto de falar, eu gosto muito do Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire sempre está ali nos meus livros, né? Então, ele fala assim, pedagogia da esperança. Quando eu estou muito assim, nossa, naquela onda negativa, assim, meu Deus, vamos chutar o pau da barraca. Daí vem ali o tal da esperança, pedagogia das possibilidades. E daí, para mim, ele me traz um grande ensinamento, que é a gente pensar as estratégias que nós temos de fazer para além de um modelo hegemônico. Então, isso é muito importante a gente pensar, que é o que, por exemplo, a proposta autoetnográfica convida as pessoas. Eu falo que é sempre um convite, né? A gente vai convidar a pessoa a dialogar com as suas experiências, com o seu corpo, com as suas percepções de cultura, para que assim a gente possa ampliar o que é ciência, o que é ética e como que a gente amplia essas relações de saberes e poderes na academia e nas práticas humanas do dia a dia, né? É muitíssimo interessante porque as coisas estão muito conectadas e quando a gente, por exemplo, lê o seu trabalho e te ouve falar, a gente, por exemplo, né, pensa que muito do senso comum vai apontar uma identificação de ciência como investigação, como descoberta, como manipulação, por exemplo, de algo, né, ou de uma vacina, ou de um remédio, assim por diante, né? E aí, a gente está falando aqui do que permeia essa descoberta, quer dizer, do que está ali junto, que são as relações, né? Como se dão as relações, de como essas relações impactam, inclusive, neste fazer ciência, né? E aí, eu perguntaria, mas você já respondeu muito bem, sobre a colonialidade do saber na ética e em pesquisa, né? Bom, aí, você... lá, né, nos idos de 2015, 2016, era um pesquisador, colaborador de uma investigação sobre a qualidade do acesso à saúde da população LGBT
à atenção primária, né? Antes que você fale um pouco disso, na verdade eu gostaria de encaixar a seguinte pergunta, né? Que está lá no seu trabalho também, né? Como é que a formação em saúde inclui e exclui determinados corpos, né? No que digamos, então, na prática, consiste o seu trabalho? Ele quer contribuir com o quê, não é? Perfeito. Muito interessante, Renata, a gente pensar esse aspecto prático, né? E daí eu vou trazer uma situação do meu dia a dia que eu tenho vivenciado com algumas colegas que estão grávidas. Então, a primeira coisa que muitas vezes a gente vivencia quando a gente está ao lado ou de uma colega, ou as pessoas que são casadas com uma mulher que está grávida, é a pergunta assim, é menino ou menina? A primeira pergunta. E é muito interessante porque essa pergunta ela já nos traz duas possibilidades. A partir de que essas duas possibilidades elas estão fundamentadas? Da genitália. Então, se eu ver uma genitália pênis, eu vou pensar que é um menino. Se eu ver uma genitália vagina, eu vou pensar que é uma menina. E daí, quando eu falo em genitália, eu já vou trazer um pouquinho para o cuidado em saúde, a ultrassonografia. É lá na ultrassonografia que a gente vai ver e aquela ansiedade, muitas vezes pelos pais, familiares, né? Já dá para ver a genitália? É um menino? É uma menina? Né? Sem dúvida. E daí, o que a gente vai observar no cuidado em saúde? Essa percepção de menino e menina, a partir da genitália, ela já vai estar associada a uma série de ideias, de pressuposições. Se é um menino, eu já vou imaginar que esse menino vai ser muitas vezes o príncipe da história das princesas, que esse príncipe, ele é heterossexual e, consequentemente, ele vai casar com uma princesa. Já a princesa, ela veio de uma percepção que ela tem a vagina e que, consequentemente, ela é uma menina e assim vai ser essa princesa heterossexual. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai observar que há o que nós chamamos de heterossexualidade presumida. Antes de você falar se você é hétero, gay, trans, pan, eu já pressuponho na minha cabeça. E quando eu pressuponho, eu vou traçar todo o meu raciocínio, minha prática de cuidado a partir dessa pressuposição. Então, o que nós vemos hoje no cuidado em saúde? É que pelo fato da maioria dos médicos e médicas e também profissionais de saúde serem formados numa lógica heterossexual presumida, eles não perguntam essas questões e tratam as pessoas como se elas fossem heterossexuais. Um exemplo, nós vemos hoje mulheres lésbicas indo nos consultórios e saindo com receitas de anticoncepcionais. Daí você fala assim, mas por que ela está saindo com a receita de anticoncepcional? Porque muitos ginecologistas, médicos de famílias e outros profissionais pressupõem que para você fazer o planejamento familiar dessa pessoa, dessa mulher, você vai indicar o anticoncepcional. Mas se ela tem uma relação lésbica, o que o anticoncepcional vai agir ali? Então, no final das contas, nós estamos reproduzindo uma violência, um silenciamento desse corpo. E isso está relacionado a uma série de outros aspectos. Trouxe um pequeno exemplo para a gente ir pensando como isso vai acontecendo no dia a dia. Então, esse exemplo ele se conecta com essa pesquisa que você comentou, de pensar o acesso da população LGBT na atenção primária, né? E a gente fez esse recorte da atenção primária pela nossa formação, como eu falei, eu sou médico de família, e dentro do sistema de saúde é onde que a gente mais trabalha a atenção primária, né? As unidades básicas de saúde. E daí a gente começou a pensar assim, mas aonde está a população LGBT? Porque ela existe, né? Ela existe já há muito tempo. Mas a gente vê poucos casos. Será que não existe? Ou será que a população não vem? Então a gente começou a fazer esse questionamento e fomos entrevistar equipes de saúde aqui de Uberlândia e de Belo Horizonte para tentar entender um pouco mais a percepção dessas equipes. E o que nos chama a atenção, até pelo estudo do Danilo, que também é professor da UFO, meu parceiro, que conduziu uma pesquisa junto a essa, ele comenta assim,
que há um certo discurso do não permeado à saúde da população LGBT. O que é esse discurso do não? O primeiro discurso do não é o não querer. Eu não quero saber desses assuntos. Eu não quero Aham. saber se essa população existe ou não. Então, o que eu faço? Eu trago aquele discurso de que todo mundo é igual. E daí trato todo mundo igual. Qual que é o problema de tratar todo mundo igual? A gente esquece das diferenças. E se a gente esquece das diferenças, a gente reproduz a violência de tornar todo mundo hegemônico, né? Todo mundo homogêneo, eu digo. Todo mundo igualzinho. E, na verdade, não é todo mundo igualzinho. Então, primeiro vem esse discurso do não querer, que está permeado pelo não saber. Por exemplo, tudo bem, chega uma pessoa LGBT para eu atender, mas eu não tive isso na formação, então eu não vou tratar. Mas espera aí, pelo fato de você não ter, é uma justificativa para não tratar ou é, na verdade, uma justificativa para você buscar mais informação? É para buscar mais informação. Então, a gente vê que esse discurso também é acionado para a gente afastar as pessoas e, consequentemente, a gente manter a nossa zona de conforto, vamos assim dizer, né? Então, temos o não querer e o não saber que permeiam todos esses processos. Então, isso foi muito interessante para que a gente conseguisse, assim, dialogar mais com as práticas de saúde e ampliar isso dentro da graduação. Porque não é algo novo. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, desde 2006, fala que as questões de gênero têm que ser discutidas nos cursos da área da saúde. Um outro documento muito importante também das Nações Unidas, que é a Carta de Yogyakarta, desde 2007, que vai falar sobre direitos humanos, né? Ela fala que para a gente promover direito humanal, que perigos. Então, todas essas questões são fundamentais para que a gente consiga ampliar cada vez mais as práticas de cuidado e reduzir as violências, né, que nós temos tanto na formação quanto no processo de cuidado em saúde. Então, foi mais ou menos um pouco por aí que tanto a minha pesquisa de doutorado quanto essa pesquisa da atenção primária buscaram pensar estratégias aí para promover um cuidado integral. Muito interessante. Gustavo, e aí, né, você também cita lá no seu trabalho as corporalidades gays na escola de medicina, né? No que consiste? Você poderia falar um pouco? Eu também queria, na verdade, te pedir uma coisa que por vezes você já pode ter falado muito, a gente pode ter visto muito, mas é só mesmo para a gente ter uma preocupação com quem vai assistir. A gente fala, por vezes, algumas siglas, né? Cis, pan, trans, né? Se você também pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Hoje a gente já tem uma sopa de letrinhas, né? A gente já ouviu falar muito de LGBT. Da minha adolescência era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Então foram ampliando cada vez mais. Hoje, quando a gente fala na questão cis e trans, a gente vai pensar principalmente na genitália e no gênero atribuído. Por exemplo, eu nasci com uma genitália pênis. E daí, em relação ao gênero, que é a identificação do sujeito entre os polos masculinos e femininos, eu posso ter uma identificação que vai ao encontro daquilo que pensaram para essa genitália. Então, por exemplo, genitália pênis, pensaram homem. Eu me identifico como homem. Então, eu sou cisgênero. Mas eu tenho uma genitália pênis, mas eu não me identifico como homem, eu me identifico como uma mulher. Então, eu sou transgênero. Então, essas são as diferenças entre cis e trans. Nesse caso, da mulher que nasce com pênis, o que a gente chama isso é de mulher trans, certo? Então, ela pode ter esse pênis, pode desejar operá-lo ou não, pode fazer outras modificações ou não. O homem trans é aquele que nasce com a genitália vagina, mas se identifica como homem. Então, essas são as diferenças iniciais. E daí isso está muito relacionado a essa perspectiva de corporalidades, que é uma perspectiva relacionada a quais as possibilidades de corpos que nós temos para vivenciar as experiências do nosso dia a dia.
Por exemplo, o homem. Hoje a gente tem discutido muito masculinidade tóxica, né? Várias esferas, vários debates. O que seria essa masculinidade tóxica? É esse homem que assume essa imagem do macho alfa, que a gente já ouviu, né? Do homem com H maiúsculo, que é aquele homem que tem que estar sempre forte, o valentão, o briguento, aquele que não chora, porque o homem não chora, né? Então, essa postura de vivência desse homem, vamos dizer assim, com todas essas características de representação do masculino mais exacerbada, é o que nós temos de masculinidade tóxica, né? Então, é uma forma de viver a masculinidade, de viver esse corpo masculino. Mas nós temos outras. Nós temos outras possibilidades de vivenciar o ser homem sem ser tão tóxico, ou seja, sem ser tão violento, sem ser tão tradicional, restrito, né? Nós podemos ser homens que consigam chorar. Isso é um elemento importantíssimo para a gente pensar a possibilidade do ser homem. Ser homem que consiga expressar o seu sentimento. Sentimento de alegria, de amor, de tristeza, dentre tantas outras. Ser homem que pode expressar, sim, a sua força, mas pode expressar a sua fraqueza. Então, todos esses elementos, eles vão mostrar possibilidades de ser e viver neste mundo. Ou seja, vão mostrar essa possibilidade de estar em um corpo, das corporalidades. Então, esse conceito de corporalidade, ele vai dialogar com essas perspectivas de vivência que nós temos na nossa humanidade, para além de um polar, para além de um polo feminino que é delicado, sensível, frágil, né? E aquele polo masculino, que é o polo talvez mais duro, másculo, viril, né? Então, essas questões das corporalidades, elas vão problematizar, questionar por que a gente só tem esses dois polos, para que a gente possa pensar outras possibilidades, né? Então, é um pouco por aí que esse diálogo acontece. Só para trazer para a atualidade, né, porque a gente está aqui pensando a sua pesquisa e as barreiras que ela encontra, né? Nessa semana, a gente teve a reunião do BRICS, né, dos países que se reuniram, e nós tivemos o Putin fazendo um elogio ao presidente do nosso país, ressaltando que ele reúne as características de um homem, né? E aí, em contrapartida, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Biden, né, chorou, na verdade, essa semana, quando ouviu o relato de uma enfermeira sobre a morte dos pacientes e que eles lamentavam o fato de não poder se despedir dos parentes, né? Na verdade, só um comentário exatamente para dizer o quanto essa questão também da liderança, daqueles que são os que administram o país, ou às vezes a empresa, né? Como tem, ou, por exemplo, a escola, o bairro, como tem um impacto de reforço, na verdade, nessa polarização aí que você está colocando, né? Perfeito, Renato. Isso é muito importante de você trazer, porque é o que nós hoje temos visto sobre representatividade. Nós precisamos de representatividades em espaços de liderança que ampliem essas nossas possibilidades de pensar o que é ser e viver enquanto homem e mulher na nossa sociedade, né? E acho que esse é um exemplo claro, assim, a postura do Biden e esse elogio do Putin, né? E se a gente for observar, na pandemia, nós temos observado que os países que mais tiveram sucesso são países liderados por mulheres. Então, isso é importantíssimo. É importante a gente demarcar isso, porque, historicamente, a mulher ela sempre foi colocada de lado nos cargos de liderança. Porque a mulher, ela é muito sensível, a gente já ouviu, né? Tem a questão hormonal, daí a gente usa a biologia, né? Para justificar uma certa inferioridade. Então, no final das contas, o que a gente está reproduzindo é uma cultura de marginalização de corpos. E o que a gente precisa, ao observar essas outras representatividades em cargos de liderança,
é observar que a gente pode ter outras possibilidades que ampliem e que façam coisas muito boas, para além daquelas que nós já temos. Nós, assim, a minha fala e a minha pesquisa, pelo menos a tentativa dela, vamos assim dizer, é que a gente entenda que não, o problema não é ser esse homem tradicional, essa sociedade. É a gente restringir as coisas. A gente precisa ampliar as possibilidades. E ao ampliar, visitar outros espaços que nos permitam ser e viver de uma forma talvez mais leve, menos afeituada aos debates, aos duelos que não produzem transformações, mas sim só polarização, só discórdia, que muitas vezes é o que nós estamos vivenciando hoje no nosso país e em tantos outros lugares do mundo, né? Com relação tanto a essas questões de gênero, né, quanto as questões de sexualidade, raça, etnicidade, por exemplo, até da eu acho que é nossa, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome da vice do Biden, né? Kamala, ou Kamala, como falam, né? Kamala, isso. Ela traz um elemento fundamental. É a primeira mulher a estar como vice nos Estados Unidos. É uma mulher negra, é uma mulher migrante, com pais vindo da Índia. Então, isso tudo é importante a gente demarcar, né? Porque é uma democracia antiga. Então, olha o tempo que se levou para a gente pensar as mulheres no poder, né? E daí, pensando mulheres no poder, não posso deixar de falar como me alegra ver o grande número de vereadoras eleitas, mulheres, como principais pessoas eleitas, né? Como o maior número de votos. Isso é fundamental para a gente pensar uma diversidade na política, pensar uma diversidade nos processos de gestão, que estão relacionados a tudo isso que a gente vai conversando aqui, né? Quem classifica, controla o conhecimento. Então, assim, vamos pensar em outras pessoas para ampliar esse conhecimento, né? Sem dúvida. E ainda que timidamente, mas como vitória também, registrar que nós tivemos indígenas, nós tivemos negros, né, nós tivemos trans, todos eleitos também, né, nesse pleito. Né, depois de uma eleição tão tóxica como foi a presidencial, é muito importante que a gente também celebre isso, embora muito tímido, mas como vitória, como avanço. Os avanços às vezes vêm lentamente, isso é importante. Né? Gustavo, a gente está caminhando para o finalzinho, uma pena, porque o tema daria para mais, viu? Mas eu gostaria, na verdade, antes da gente passar para a fase mesmo final, né? A gente falou sobre a trajetória da pesquisa, falou das intempéries, mas é bom registrar que a pesquisa conquistou menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2020, né? Ou seja, está rompendo, né? Ah, nossa, foi essa uma das grandes vitórias, né? A CAPES hoje é um dos principais órgãos que nós temos no nosso país de financiamento da pesquisa e da pós-graduação, né? Então, ela já faz, acho que desde 2006, se eu não me engano, acho que 2006 ou 2007, que ela tem o que é chamado de Prêmio CAPES de tese, para as teses de doutorado. Então, cada área vai ter um prêmio e duas menções honrosas. E esse ano eu tive a oportunidade de ser eleito dentro das teses defendidas no Programa de Saúde Coletiva da Unicamp. Foi a minha tese selecionada, então já foi uma grande vitória, porque são vários doutorandos defendendo as suas teses, né? E a partir disso eu concorri com várias pessoas e recebi essa menção honrosa dentro da saúde coletiva, que é uma grande vitória, né? Acho que vitória tanto para aspectos na pesquisa qualitativa, que do ponto de vista da ciência nós temos tido ataques importantes à pesquisa qualitativa nos últimos anos, falando que ela não é pesquisa. Então a gente mostra que a pesquisa sim. A gente mostra outra coisa, que a pesquisa nacional ela é importante, então a pesquisa brasileira é fundamental para pensar os conhecimentos, para pensar essas várias outras possibilidades. Por exemplo, um dos meus artigos ficou em segundo lugar num prêmio internacional de pesquisa qualitativa. Então, isso é importante a gente observar que a pesquisa nacional é pesquisa de qualidade. E para isso a gente precisa de financiamento, porque sem financiamento a gente não consegue promover a pesquisa. E para além disso,
é pensar estratégias como a alta etnografia, que muitas vezes é marginalizada, pensar a questão do corpo gay, que é marginalizado na educação médica, pensar outros corpos, outras interseccionalidades. Então, esse prêmio, ele ampliou muitas possibilidades, deu visibilidade à tese e dá forças para essa luta que a gente vai traçando a muitas mãos, né? Nós não estamos sozinhos. Como uma grande amiga minha, Denise Erdi, ela fala que uma andorinha não consegue fazer verão, que a gente precisa de várias andorinhas, né? E assim a gente vai caçando essas andorinhas, né? Para que assim, cada vez mais, a gente tenha um verão mais gostoso de se fazer, e essa tese potencializou a ampliação dessa rede. Então, é um motivo de muita alegria para mim. Eu acredito que eu só vou fazer um doutorado na vida, né? Então, acho que só essa vez que eu poderia participar e, nossa, receber essa menção honrosa, dentre tantas, né? Foi o ano com mais inscrições, com mais concorrência, né? Então, isso é muito bom. Fico muito feliz. Excelente, parabéns uma vez mais, né? Muitíssimo importante. Bom, nós estamos agora indo para os 4 minutos finais. Eu gostaria, a gente tinha proposto falar um pouco sobre SUS, né? Nós não vamos ter, infelizmente, não vamos ter tempo, inclusive te convido para voltar numa outra oportunidade, para que a gente possa ampliar essa conversa, né? Mas só para finalizar, rapidamente, né, eu gostaria que você falasse para uma próxima, né, uma previsão, deixar em aberto para uma próxima, né? Sobre o SUS e esse atendimento a essa comunidade, a comunidade LGBTQI+, né? Se na verdade você vê avanços ou não. Olha, o SUS hoje, ele é importante ser demarcado como um dos principais sistemas de saúde no mundo, em termos de sistemas públicos e universais. Nós temos o maior sistema em termos de abrangência. Não tem outro país no mundo que tenha um sistema de acesso universal do tamanho do nosso. E com isso, nós temos uma complexidade gigantesca. Então, é um país com muitas diversidades, disparidades, desigualdades. E todo esse processo faz com que o SUS tenha algumas dificuldades para promover uma saúde integral. Em relação à população LGBTQIA+, como a gente comentou, se a formação em saúde ela é muito voltada só para a questão hétero, cis, essa população ela fica de fora. Se o SUS, enquanto ele foi fundado, ele tem como uma das características principais dizer qual que é o perfil do profissional, o que nós temos que fazer é melhorar esse perfil do profissional para atender às necessidades de saúde da população. E daí, com isso, eu quero destacar que desde o final da década de 80, 90, nós temos vários movimentos para melhora da qualidade do atendimento no SUS para a população LGBT. E esses movimentos são principalmente os movimentos sociais. Então, a gente precisa destacar isso. E quais movimentos sociais? De travestis e transexuais. Esse foi o principal movimento no Brasil para a gente pensar ampliações das possibilidades LGBT, juntamente com a comunidade gay, principalmente o grupo gay da Bahia, em São Paulo. Foram estimulando vários processos em parceria com pesquisadores e outras entidades. Hoje, em relação à questão LGBT, nós temos uma política específica que foi proposta em 2011, efetivada em 2013, para ampliar a proposta do cuidado em saúde. Então, eu vejo, sim, avanços. Qual que é a grande dificuldade? É a efetivação da política, para que ela não vire somente um documento. Então, esse é o nosso desafio. E daí, enquanto desafio, nós temos que pensar a educação, a formação, nós temos que pensar a avaliação dessa política. Como que essa política, pensada a nível nacional, está chegando nas várias regiões do país? Será que ela está sendo efetiva ou não? Então, isso é importante. Por exemplo, em relação à população trans. Hoje, no Brasil como um todo, há registro de aproximadamente somente 15 ambulatórios. 15 locais específicos para cuidar da população trans. Pouquíssimo, pouquíssimo. Sendo que há poucos anos atrás nós tínhamos menos de 10. Então, assim,
há avanços, mas precisamos avançar mais para que cada vez mais haja um cuidado mais amplo, efetivo, que promova aquilo que o SUS se propõe, que é um cuidado em saúde integral, de acesso universal, equitativo. Então, pensando nessa questão LGBT, vejo sim avanços e muitas possibilidades de trabalho. E daí convido as pessoas também para trabalhar junto pelo nosso SUS, que é fundamental. Isso é muito importante, só para a gente registrar que no momento aí de polarização também, né, que se cogitou inclusive até privatizar o SUS, é dizer que, embora tenhamos problemas, não é amputando o membro que está quebrado que a gente resolve a questão, né? Na verdade, é engessando, ou seja, que a gente conserte os problemas e não se desfaça do que nós temos. Né? Gustavo, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela sua coragem, né? Pela sua pesquisa, e espero que a gente possa ter uma outra possibilidade de encontro numa live para que a gente possa falar um pouco mais. Grande abraço, viu? Eu que agradeço, Renato. Agradeço imensamente o convite. Parabenizo pela iniciativa de pensar várias temáticas importantes, não só para a saúde, mas para a humanidade como um todo, né? E agradeço as pessoas que puderam participar conosco para que a gente pudesse fazer um diálogo e assim ampliar as nossas propostas. Me coloco sim à disposição para a gente pensar um próximo momento para falar sobre SUS e tantas outras coisas mais que são importantes aí nesse contexto nosso de cada dia. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos aí. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.